ao Filipenses, e estava meio assim, atrito, como é que eu vou fazer, eu vou pregar hoje? Na verdade, é uma mensagem da ressurreição, né? Mas, claramente, o texto, dentro da mensagem que o apóstolo Paulo traz, está tudo incluso, né? Porque uma das coisas maravilhosas com as cartas de Paulinas, com a carta de Paulo, como aqui em Filipenses, não é uma questão só acadêmica, vamos dizer, que traz assim um alimento teológico para nós, né? Alguns gostam muito disso. Mas é que o apóstolo Paulo, ele compartilha da vida do viver e ser cristão. Para Paulo, o que ele traz não é uma teoria, não é unicamente, vamos dizer, uma teologia acadêmica, é uma vida com Cristo, fazendo o seguinte, que quando ele fala sobre a ressurreição, quando ele fala sobre o viver cristão, ele fala ali se arriscando a morrer a qualquer momento, porque para ele então, quando ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele não está dizendo uma frase política, em uma campanha política, para ganhar irmãos de outras igrejas para seguir a ele. Ele está declarando o que está no coração dele, a vida entregue a Cristo. Por isso, as cartas paulinas, como aqui Filipenses, é um maravilhoso, porque nós aprendemos a parte teológica, cristológica que o apóstolo Paulo traz, mas ao mesmo tempo nós aprendemos uma lição de viver, não de um super-homem, mas de um homem que vivia uma vida entrega a Cristo, entrego totalmente a Ele, se arriscando totalmente a Ele. E aí, aqueles que se lembram até o que eu preguei, provavelmente não, eu estava compartilhando com o pastor Adriano que alguns dizem que a memória da igreja é 90 dias, né? Mas eu acho que geralmente talvez é 2, 3 semanas, né? A gente não se lembra a mensagem há muito, muito tempo atrás, né? Mas eu estava pregando a última vez em Efésios, Filipenses capítulo 2, e eu não vou encerrar o capítulo 2, só vou mencionar a última parte do capítulo 2, mas eu vou pregar em cima do capítulo 3, os primeiros 11 versículos. A razão de não pregar o capítulo todo é porque as mensagens são únicas e são cheias de aconselho para a nossa vida. Então, em Filipenses capítulo 3, aí vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11, que o apóstolo Paulo escreve o seguinte a esses irmãos em Filipe: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, ou de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém.
Amado Pai, te damos graça pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, te damos graça, Senhor, por esse dia, por essa noite, por esse momento. Te louvamos, Senhor, porque tu se encontra aqui através do teu Espírito Santo para falar os nossos corações, Senhor. Senhor, que venha trabalhar os nossos corações nesse momento, que nós não venhamos estar preocupados com o dia do amanhã, com os nossos afazeres, com as coisas que hão de vir, mas que nós possamos, Senhor, nesse momento estar presentes, Senhor, com a nossa mente, nosso coração, a Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, aqueles que, talvez de uma maneira especial nesse momento, nessa noite, precisam de um toque da Tua palavra, que Tu venha, Senhor, falar o coração de uma forma em que venha trazer mudança, Senhor, em que venha trazer esperança, conforme a Tua vontade. Nós Te louvamos, Senhor, e Te glorificamos por aquilo que Tu faz, ainda hoje, através da Tua palavra. Amém. Amém. Bem, como lido, como você viu aqui no começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa como alguns como alguns pregadores, né? Tentam terminar, né? Quanto ao mais, né? Quando o pregador diz, vai começar a encerrar, ainda falta a metade do tempo, né? Aí parece que o apóstolo Paulo agora está encerrando a carta. Mas o que ele está agora encerrando é um momento em que ele fala, na verdade, como nós temos lido no capítulo 2, em que ele fala o capítulo 1 ao capítulo 2, em que o apóstolo Paulo está em Roma, ele está preso, não está carcerado num presídio, né, para dizer assim, mas ele está em prisão domiciliar, está ali com guardas pretorianos, guardando ele 24 horas, e ali ele pregando o evangelho, e alguns irmãos tentando trazer transtorno, dificuldade a ele, e diante disso ele vai trazendo a mensagem de esperança e a mensagem para o cristão de viver uma vida digna ao evangelho. Ele vai falar sobre a questão de você ter a visão ao seu próximo, de você ter uma vida entregue a Cristo, e ter o mesmo conceito do viver que Cristo também teve. E assim como nós, quando meditei sobre essa palavra a última vez, no capítulo 2, e o versículo 12 e 13, em que o apóstolo Paulo diz, portanto, é Deus em que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, a questão do viver. A nossa fonte do viver cristão está em Cristo. Então ele escrevendo sobre Cristo meramente e unicamente sobre Cristo, aí ele vai trazer algo prático no final desse capítulo, falando sobre Timóteo, que seria enviado para eles. Ele também vai mandar um outro irmão, um outro hebreiro para ele, Epafrodito, que na verdade riscou a vida, teve as dificuldades, e ao mesmo tempo Paulo vai falar sobre a sua situação. E dentro desse contexto é que aí, ele ali no versículo 1, ele diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Né? Não deixa, vamos dizer, os meus problemas, a minha situação, a circunstância da minha vida, abalar a fé, a vida dos irmãos. Alegrai-vos no Senhor. E como eu tenho dito, alegria é uma palavra que você vê claramente em Filipenses, desculpe, em que ele fala sempre sobre a alegria no Senhor, é algo que está constante. Mas a alegria, ela não é a parte principal da carta aos Filipenses. O que é principal a carta aos Filipenses é Cristo. Então, a alegria é unicamente, meramente um fruto de Cristo na vida. Então, não é uma alegria que você força uma alegria, mas alegrai-vos no Senhor. E aí Paulo ele vai começar a trazer algumas advertências aos irmãos em Filipe. Então, eu vou dividir esse texto em duas partes, aqui do versículo 3 até o versículo 2 até o versículo 6, do versículo 7 até o versículo 11. Que aqui Paulo ele fala sobre o perder tudo para conhecer a Cristo. Fala, o perder tudo para conhecer a Cristo. E Paulo trazendo aqui uma advertência, dizendo, acautelai-vos, tenham guarda, te cuidam dos cães, né, dos maus obreiros, daqueles que, na verdade, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo vai falar sobre alguns homens que, na verdade, parecia que estavam seguindo Paulo, né? Alguns, na verdade, que
estavam pregando a lei. Ele não está aqui falando contra os judeus em si. Ele não estava falando contra o judeu cristão, que optava para viver uma vida judaica, mas no seu coração, ou a sua vida como cristão, mas ele estava falando agora contra aqueles que entraram nas igrejas depois, dizendo, olha, para você ser um crente real e fiel, você primeiramente tem que se circuncidar, você tem que se tornar judeu, antes de você, na verdade, se tornar cristão. É contra eles que o apóstolo Paulo ele vai falar. Contra aqueles que pregam a lei, que para você entrar na graça e receber a justiça de Deus, você tem que cumprir certas coisas, e aí depois vem a graça de Deus. E é que Paulo ele usa essas palavras tão fortes, os cães, né? Esses cachorros, né? Interessante que, falando sobre a questão da judaica e a questão cristã, né? Que o apóstolo Paulo aqui, ele fala que contra aqueles que pregam, na verdade, a lei judaica, para você se tornar cristão, você tem que ser primeiramente judeus. Hoje, a igreja evangélica, a igreja cristã em Israel, a grande parte dos crentes ou cristãos, eles não se chamam de crente nem evangélico, eles se chamam de messiânicos, né? Por causa a palavra cristão e crente não soa muito boa para um judeu, porque pela igreja cristã houve uma perseguição por muitos e muitos anos. Então, muitos dos vamos dizer, judeus cristãos em Israel hoje se chamam de messiânicos. E eles hoje, eles vivem, na verdade, comemoram as festas judaicas, vivem como judeu, mas não para ser salvo, ou para justificação, mas uma questão cultural, para ser judeu para judeu e grego para grego. Então eles comemoram, eles vivem como judeu, mas a sua salvação está em Cristo, e não nos ritos, nem nas cerimônias externas que eles tinham, ou aqui na circuncisão. A circuncisão foi dada, na verdade, que Deus deu a Abraão, como pacto, como uma forma visível que ali era o povo de Deus que pertencia a ele. E Paulo fala que a época que nós estamos vivendo hoje, a partir de agora, não é mais assim. Não é mais, na verdade, a circuncisão externa que diz se você pertence a Deus ou não, mas é unicamente o de coração. Então, para os judeus, era dessa forma. Eles não seguiam algum desses judeus cristãos, Paulo, e pregavam obras para você poder receber a salvação, aqui, a circuncisão. Isso não é muitamente, circuncisão, desculpem, não é muitamente diferente de muitos que na verdade, também hoje, tentam fazer além, se cumprir na vida para poder receber a graça de Deus. E quando Paulo então usa essa expressão como acautelai-vos dos cães, uma palavra tão forte, né? É unicamente porque é a visão dele sobre a pessoa que tenta enfraquecer ou distorcer o Evangelho. O Evangelho não é obras mais Cristo, o Evangelho é Jesus e unicamente Jesus. Por isso, nesse dia, como na sexta-feira, que nós vamos a paixão ali, que Jesus está na cruz pendurado, quando ele clama de alta voz, está consumado. Ele não está dizendo que está meio consumado, a obra está meio feita, agora resta você cumprir o resto. Quando ele diz está consumado, é porque ela está perfeita. Ela está única, não precisa se acrescentar mais nada à obra que Cristo fez na cruz. E esses outros vinham atrás, falando e pregando, na verdade, ao contrário daquilo que Paulo estava pregando sobre a graça divina do Senhor. A vida cristã, o cristianismo, a fé cristã, ela não é o que nós fazemos para Deus, mas é mais do que Deus faz Ele por nós, né? E aí você vê que no versículo 3 aqui, porque Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão verdadeira.
aquilo que traz uma nova vida. O apóstolo Paulo vai dizer, usar a mesma linguagem, que na verdade ela não, vamos dizer, para nós que somos gentil, eu acho que a maioria aqui é gentil, quer dizer, você não tem nenhuma, a não ser se alguém tem aqui, mas eu imagino que a maioria aqui não foi um judeu, não foi circuncidado como criança. Então, para nós, ouvir isso é algo mais meio difícil e nós não temos como fazer uma ligação muito plena, a não ser que você faz isso juntamente com o Velho Testamento. Então, quando Paulo fala sobre a circuncisão, ele está falando claramente para judeus cristãos. Em Colossenses capítulo 2, e versículo 11, o apóstolo Paulo vai usar essa mesma figura para falar sobre a circuncisão e a nova vida em Cristo Jesus. Aí ele vai explicar de onde vem essa verdadeira circuncisão. Aí diz assim, nele, versículo 11, Colossenses 2, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, nem despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ela fala sobre a circuncisão que vem da fé. A vida que nós recebemos, uma transformação, a marca que nós temos é a nova vida. Então essa verdadeira, a pessoa que nasce de novo, a pessoa que entra através da salvação em Cristo Jesus, e não por obras, não por, vamos dizer, rituais, ou certas coisas. Sei que é uma parte difícil, como eu disse, de nós compreendemos incompleto, como isso aqui era difícil para eles nessa época. Mas que muitas vezes, nós, vamos dizer, como igreja ocidental, nós também trazemos a cultura nossa, muitas vezes, especialmente antes, quando não se falava tanto sobre isso, quando ia se fazer missões. Quando ia se fazer missões. Eu sei que um dos locais que o missionário, há muitos anos atrás, lá no Amazonas, ele foi juntamente com a tribo indígena, a tribo ali se converteu, recebeu a salvação pela graça, e aí, quando chegou o momento, aí o missionário começou a construir uma igrejinha, colocando bancos, cheio de cadeiras, Aí, foi enfeitou, colocou direitinho, pintou ele com alguns pessoal que veio também para fazer, aí foi fazer a inauguração, chamou os índios, e os índios tudo entrou dentro daquele novo templo, aquela casa, que nunca tinha visto uma casa como aquela, sentou-se no chão e apoiou o braço no banco, Porque eles não entendiam o que era aquilo, Isso é coisa bem simples, que não tem nada a ver com a questão da salvação. Mas que mostra que nós todos temos uma cultura que nós trazemos, Agora, imagina, isso aqui é algo bem fácil, bem cultural, A questão, você vai para a Índia, ou você vai para Bangladesh, você entra numa igreja, ela não tem cadeira, não tem banco, porque todos sentam no chão, ninguém senta em cadeiras, Então, para nós seria algo muito estranho a gente entrar numa igreja e não tem lugar para sentar, todo mundo senta no chão. Mas imagina, para um judeu, em que não é questão de templo ou cadeiras, mas para ele é a revelação que Deus se revelou aos seus ancestrais, e disse, olha, o pacto que eu trago para vocês é a circuncisão, que mostra que vocês são o meu povo. Essa parte é uma coisa tão difícil, que é só Deus para revelar e quebrar, na verdade, a visão do que é essa nova vida. Bom exemplo disso é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está lá em Jope, ele está ali orando ao Senhor, e o Senhor traz a ele ali no capítulo 10, de Atos, traz a ele uma visão, quando ele está orando ali ao meio-dia, ele vê que desce ali do céu, para ele um lençol grande com toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, diz assim no versículo 12, em Atos 10. E aí, ele ouve uma voz que diz, levanta-te Pedro, mata e coma. Aí Pedro dizendo, de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou,
não consideres comum, não consideres como impuro, podemos também dizer. Então Pedro, ele não entendeu o que estava ali acontecendo. Por 3 vezes acontece. Deus, ele dentro do jejum e oração, Deus, ele traz algo. Aí de repente está ali alguns homens na porta e diz: olha, o Senhor, ele tem revelado ao meu Senhor que você tem que ir lá na casa do meu Senhor para trazer essa mensagem de Jesus Cristo. Ali vai Pedro. Aí chega ali na casa do centurião, de Cornélios, e começa a pregar o evangelho, sabendo que claramente que ele ia para pregar o evangelho. Mas o que surge ali no momento é que de repente, quando ele está pregando, o Espírito Santo cai sobre um povo gentil, sobre um povo que ainda não era judeu. E Pedro, o pessoal que estava com Pedro, ficou tudo chocado. O que é isso que está acontecendo? Nós pensávamos que talvez eles têm que se tornar judeu para depois se tornar crente. Mas Deus fez isso. E aí Pedro diz: bom, se Deus fez isso, quem sou eu de impedir eles as águas? Mostrando que como é difícil, e como foi difícil, e como é difícil o evangelho na nossa mente tão legalista. Nós somos muito legalistas. Nós gostamos de regras e vivemos por regras. Nós gostamos de alguma forma de poder mostrarmos a Deus que nós somos dignos de alguma coisa, enquanto nós não somos dignos de nada. E aí, vendo a primeira igreja, a igreja cristã, o problema dela, a questão judaica e gentil, era essa: o que fazer com tudo aquilo que os judeus traziam dentro do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala, ele não fala, na verdade, contra, o judeu cristão, mas ele fala contra o judeu cristão que está pregando que você primeiro tem que se tornar o judeu, ou se circuncidar antes de você, na verdade, se tornar um cristão ou for justificado por Deus. Então o apóstolo Paulo, falando essas palavras que dizem assim: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, carta aos Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala aqui sobre a justificação, e aí ele fala a questão da fé. Capítulo 5, versículo 1, Romanos, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele vai falar o quê? A justificação pela fé. A graça que nos foi concedido, tudo que nós recebemos. Então, a morte da cruz, aquilo que aconteceu na cruz, a ressurreição, tudo aquilo que traz através do sacrifício na cruz, foi por mim e por você, para que nós não precisamos acrescentar mais nada. Tudo foi feito por Deus, para você e para mim. A justificação vem pela fé mediante a obra de Cristo. Aí por isso Paulo diz: por isso gloriamo-nos, nós gloriamos em Cristo Jesus, não na carne. Eu não me glorio na carne, não me glorio naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho feito, naquilo que eu posso mostrar que eu sou ou não sou. Ele fala que a glória, a alegria, o louvor, a adoração, outras palavras, que está no coração dele, está Cristo Jesus. E nós temos, assim como o apóstolo Paulo também tinha, claro, toda a facilidade de nós gloriarmos a Deus e dizemos: olha, mas veja o que eu também fiz, né? Veja o sacrifício que eu fiz pela igreja, veja, vamos dizer, os dízimos, as ofertas que eu tenho dado à igreja, veja as vezes que eu tenho ido ao culto, veja as vezes que eu tenho lavado os bancos, veja as vezes que eu tenho feito isso, aquilo, veja aquilo que eu tenho sido fiel. Queremos espelhar e alguém dizer: olha, realmente você fez um bom trabalho. Enquanto Paulo ele não fala, ele fala que ele quer só glorificar assim, em Deus, naquilo que ele faz na vida dele. Porque até
como nós lemos naquele capítulo 2 de Filipenses, na última vez, ou aqui, em tanto, capítulo 2, versículo 13, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, conforme a sua boa vontade. A nossa vida deve ser um fruto daquilo que Deus ele faz. E para o apóstolo Paulo ele diz, então é o seguinte, aí ele vai trazer, na verdade, um testemunho do seu passado, um testemunho daquilo que ele é. Se alguém pode confiar, ele deveria confiar mais do que qualquer um. Aí ele vai dizer algumas coisas que talvez diga alguma coisa para você, talvez isso não significa tanto, mas eu não vou usar tanto tempo para explicar tudo isso, só vou mencionar o que ele está dizendo e tentar brevemente só explicar, né? Assim, versículo 4 diz, bem que eu queria confiar também na carne, se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí, circuncidado, 8º dia. Quer dizer o quê? Que ele nasceu judeu. Ele não foi proselito, ele não se tornou judeu numa idade adulta. Ele nasceu judeu. E é o seguinte, de linhagem de Israel. Isso quer dizer que eles tinham direitos de nascimento como judeu. A maioria dos judeus, eles tinham como traçar, na verdade, a sua descendência até Jacó, para comprovar, né, que ele era judeu. E aí ele continua, da tribo de Benjamim. É um privilégio ancestral, que mostra, na verdade, que Benjamim, que foi, na verdade, o único filho de Jacó na terra prometida, mas que mostra o privilégio, que ele estava tinha um ancestral privilegiado, a questão de ser da tribo de Benjamim. E hebreu de hebreus, querendo dizer o seguinte, que ele falava hebreu, não somente aramaico, a maioria dos judeus que não moravam em Israel, como Paulo também não morava em Israel, ele morava, na verdade, ao norte, exatamente, ao Tarso, cresceu na parte helenística. Então, a maioria daqueles judeus, como também muitos dos judeus em Israel, falavam aramaico, mas ele diz não, ele falava a língua hebraica, ele era hebreu de hebreus. E continua ainda mostrando, vamos dizer, o mérito do seu pedigree, né? Para dizer assim, né? Mas aí ele diz, quanto à lei, fariseu. Sei que o fariseu, ele tem recebido muita crítica, né? Mas para dizer algo bom sobre um fariseu, é que o fariseu, ele zelava pela palavra de Deus, ele zelava pela lei, ele zelava pela tradição judaica. Acrescentaram alguns livros, fizeram muitas coisas, os fariseus, mas em si, eles zelavam pela palavra, mas claramente, preso pela lei, e não vivendo pela graça. Mas ele fala, então, se qualquer um aqui pode na verdade, dizer que pode confiar na sua carne, eu era fariseu. Eu era um dos partidos mais importantes religiosos de Israel. E aí ele ainda vai dizer que não era unicamente fariseu, mas ele era ainda zeloso. De tal ponto, como ele diz, perseguidor da igreja. Paulo não fez isso porque ele queria ser uma pessoa má, ou que era um bandido. Paulo, ou Saulo, quando era o nome dele antes, né? Ele fazia isso, prendia os crentes e vivenciou a morte do primeiro martírio da igreja, Estefânio, unicamente porque ele pensava que ele estava fazendo a obra a Deus. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele viu os crentes como uma ameaça à fé judaica, à fé de Israel. Ele viu como ameaça à lei de Deus. Então, quando Paulo perseguia a igreja, ele fazia isso com zelo a Deus. Colocava os crentes na prisão, os maltratava. Ele era zeloso, diz ele. E, se for diante quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não a justiça de Deus, mas a justiça de Deus. Então, ele era um homem zeloso. Então, ele fala aqui sobre os homens que tentam viver pela lei. Ele era, na verdade, um que poderia ter dito, eu sou salvo pela lei, pela minha descendência, pela minha herança,
pelo meu zelo pela lei, mas não. E aí que vem a segunda parte, que é a partir do versículo 7, em que mostra em que com Cristo, na verdade, tudo muda. Quando você é tocado pela graça de Deus, tudo muda. E para Paulo também mudou, porque aí ele diz no versículo 7, mas o que para mim é lucro, ou era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso, a posição que ele tinha, judeu, hebreu, a tribo de Benjamim, um fariseu, não falando do fariseu como um fariseu, uma pessoa falsa, mas uma pessoa zeloso pela palavra, perseguidor da igreja. Ele tinha um status, ele tinha uma posição em Israel. Ele era o homem que o Sinédrio foi atrás para ele, para resolver o problema com os crentes. Era posição. Mas no tocar, ou no seu encontro, ou encontro de Cristo, Jesus se encontrou com ele, para dizer assim, no caminho a Damasco, tudo mudou na vida dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi um momento que mudou a vida dele por completo, porque de repente ele viu que ele não estava fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo ao contrário. Mas ele era cego, pecador como qualquer outro homem, que não encontra o caminho a Deus, que tenta pelas leis, pelas obras, pelas cerimônias, pelas as coisas que o homem lhe acrescenta, tenta na verdade ter um encontro de uma vida digna a Deus. Mas naquele momento, a vida, tudo aquilo que Paulo tinha construído, caiu por terra. Ele viu que quem ele estava perseguindo era o Messias, era o Salvador. Então, o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. Aí, essa aqui é uma das frases que, na verdade, há umas frases chocantes que o apóstolo Paulo, ele traz para nós, vamos dizer, que vivem nessa vida contemporânea do dia de hoje. Porque ele vai trazer a lista do que, na verdade, o que era lucro para ele, né? Ele considera tudo como perda. Ele ainda vai dizer, como nós falamos sobre isso uma outra vez aqui em 1 capítulo 1, versículo 21, né? Ele diz, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que o homem pode dizer uma coisa dessa? O viver é tudo. No mundo que nós vivemos hoje, isso é um absurdo. Até para crente ouvir umas coisas dessa, de vez até um absurdo. Ou, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 2 de Filipenses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Eu não vivo mais só para mim agora, eu estou vivendo para Cristo e para o meu próximo. O foco não sou eu na minha vida, o que eu quero construir, o que eu quero fazer de mim. O meu foco é Cristo, o meu foco é meu próximo. É umas coisas absurdas que o apóstolo Paulo lhe diz para um homem contemporâneo, para um crente contemporâneo de hoje. Porque hoje sou eu sou o centro. É que Deus vai fazer para mim, é o que o Evangelho pode trazer para mim, é o que a igreja pode trazer para mim, é o que o culto vai trazer para mim. Em vez de ser, eu quero ir à igreja para louvar a Deus, eu quero unicamente, Senhor, ser um adorador. Não se trata mais de mim, mas se trata de Ti, Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essas coisas, é um contraste com a vida do homem materialista do dia de hoje. O homem sempre foi materialista, mas hoje é claramente uma época totalmente diferente do que o apóstolo Paulo. Porque, como ele diz aqui no versículo 7 em diante, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, ou lixo, ou estorco, para ganhar a Cristo. Eu considero tudo isso.
Não é questão de ganhar para a salvação, mas para ganhar na questão do viver e ser achado nele. Ele considera tudo como perda. E aí, eu vou dizer que é uma das chaves do viver cristão do apóstolo Paulo, que revela o porquê ele foi um instrumento como ele foi, disposto a deixar tudo só para viver para Cristo. Eu já tenho dito toda vez que eu prego aqui, porque estamos em Filipenses, né? A gente vai sempre para essa parte. Mas é um contraste muito grande para o mundo materialista de hoje. Você assiste a televisão, você tem que comprar isso, você tem que comprar isso, é promoção, você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquele celular, você tem que ter aquele tablet ou computador, você tem que ter aquela roupa, você tem que ter aquela casa, você tem que ter aquele emprego, você tem que ter aquele grau de estudo, você tem que fazer a sua vida, você tem que ter a sua casa, você tem que fazer todas as coisas, porque senão você vai ficar jogado na rua, a sua vida não vai ser nada, né? Por exemplo, a questão só de imóveis, como aqui no Brasil, a grande parte do mundo ocidental é muito ligada, você tem que ter o seu próprio imóveis. Aí você vê, se você for pesquisar na Suíça, grande parte da população não é dono de imóveis, ele só aluga, né? Mas você vê como a questão de, como o mundo, ele entra na nossa cabeça e diz, olha, você é escravo de pagar agora as suas dívidas, você tem que viver para essas coisas. Entenda, não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve fazer o melhor, mas a sua vida não é o seu trabalho, não é a sua casa, a sua vida não é a sua dívida, a sua vida não é o grau de instrução que você possa ter da sua escolaridade, a sua vida não é o seu trabalho, o seu carro, a sua vida tem que ser Cristo. É a única maneira de viver essa vida. Quando eu leio sobre a história da igreja moderna, e vejo sobre os primeiros missionários pioneiros, eu sou privilegiado porque eu não sou missionário pioneiro. Já tem várias gerações atrás de mim que já foi como missionário para o Brasil, né? Meu bisavô foi para a China em 1918. Então ele já sofreu mais do que eu, porque ele foi de trem, atravessou a Sibéria, lá no norte com a família toda. A primeira coisa que ele faz quando ele chega no norte da China, que ele ia ser missionário na China em 1918, foi enterrar o seu filho, dos 3 filhos. Primeira coisa que ele faz, morreu na viagem. Ele não desistiu, não voltou e disse, olha, esse negócio de ser missionário não é nada para mim não, a vida não está sendo boa para mim. Eu estava pensando que ia dar mais retorno, mas não, ele continuou. No seu trajetório como missionário ali na China até 1948, quando os comunistas tomaram a conta da China e expulsaram todos os missionários, então ele trabalhou lá por quase 30 anos. Ele perdeu a esposa, ele perdeu 3 filhos, e quando foram fugindo ali dos comunistas, foram pegos pelos comunistas em 1948, a família foi tirada dele, ele foi enviado para o Hong Kong, que na época pertencia à Inglaterra, e o resto da família ficou no centro de concentração, na China. Por 7 anos, ele não via a esposa e os seus 5 filhos. Por 7 anos. Aí você vê crentes, que só porque, uma coisinha, né? Um arranhãozinho, né? Uma palavrinha meio assim de não sei o quê, aí já começa a desanimar, já começa a dizer, não sei o quê, essa igreja, esse irmão, uma coisa ou outra, começa a se queixar da vida, porque não traz aquilo que eu quero. Aí quando a gente lê na história da igreja, ela é formada por homens e mulheres que deram a sua vida, famílias inteiras, pelo quê? Pelo Evangelho, porque o que era considerado lucro, eles consideraram como perda. A segurança do viver aqui, para eles era mais uma questão de viver para Cristo, daquilo que Deus tinha para eles. Como é fácil, né? A nossa vida de crente hoje em comparação, mas ao mesmo tempo, é algo que na verdade vem a nos, é como um cobertor, né? No frio, você, colocado em cima de você, essa abundância que nós temos nesse país das coisas, e você começa a esfriar na fé, porque não te custa muita coisa, te custa talvez um dízimo, te custa você ir à igreja de vez em quando,
te custa você fazer alguma coisa, te custa de vez em quando você levantar a sua voz e dizer, olha, eu não concordo com essa piada, eu não acho isso certo o que você está dizendo. Mas, em geral, para o brasileiro, não custa a sua vida de você viver como crente hoje. E isso é um contraste para o apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta. E quando ele diz o que ele diz, ele não diz porque isso é uma teoria de vida, mas ele diz porque o valor para ele é o Evangelho. Aí diz assim, por amor do qual perdi todas as coisas. Aí ele fala aquilo que na verdade leva ele a andar nos caminhos do Senhor. É o que ele vem dizer, conhecer a Cristo, conhecer, viver uma vida próxima, uma vida de relacionamento, trazendo que a obra, aquilo que Paulo estava fazendo, ele não estava fazendo por uma obrigação que estava ali, Deus empurrando, mas ele também fazia por amor. Aquilo que o apóstolo Paulo diz ali em 2 Coríntios, né, capítulo 5, né, versículo 14, se eu não me engano, né, ele fala sobre com o amor de Cristo que nos constrange, né? Aí ele vai falar sobre a questão do viver como servo. Aí diz, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos leva. O amor que Cristo demonstrou para mim, me leva a fazer algo. A minha pergunta é, o amor que Cristo demonstrou na cruz por você, leva você a algum lugar? Ou você acha bonito? A história é boa, a igreja é boa, tem ar, não está chovendo aqui dentro. O amor de Cristo leva você a agir, a trabalhar, porque Ele demonstrou tanto amor por ti, que você deseja amar a Ele com a sua vida por completo. A maioria, muitos talvez, nós sentimos uma dificuldade, porque nós temos tantas outras coisas que têm mais valor ou prioridade em nossas vidas. Aqueles que sabem um pouquinho de história da igreja, também de missões, já ouviram falar dos morávios, né? Que foi, na verdade, no meio do século XVII, foram enviados missionários para o mundo inteiro, ali mais ou menos do centro de hoje, chamado Alemanha. O interessante é que quando esses missionários foram como missionários em 1732 em diante, eles não iam de avião, né? Iam de navio para terras como as ilhas de São Tomás, que ficam no Caribe. 4 famílias ou 3 famílias se voluntariaram para ir para missionários para São Tomé nos Caribos, para trabalhar, não entre os europeus, mas entre o quê? Entre os escravos, porque ali em São Tomé havia mais de 50 mil escravos africanos. E eles moravam aqui, no centro da Europa, nunca tinham visto o mar na sua vida. E ali no navio, quando eles estavam se despedindo, a palavra que eles muitas vezes diziam, os morávios, é que, deixa eu ver se me lembro agora direito, como é corretamente, mas era mais ou menos assim, que o sangue, ou que a morte de Cristo, ou que aquilo que Cristo fez por mim, que nós possamos pagar, mesmo que nós não queríamos conseguir pagar, mas é que Ele possa trazer de volta um pouco daquilo que Cristo Ele fez por nós. Então eles viajaram. Essa história foi até filmada sobre esses moráveis que foram para São Tomé. Dentro de 50 anos, mais ou menos 3 mil escravos se convertendo, mas ao mesmo tempo 50 missionários morreram de febre amarela e doenças, famílias missionárias, que foram com a família, filhos e tudo, foram dizimados para pregar o Evangelho. Eram homens como o apóstolo Paulo, que tinha tido seu encontro com Cristo, e que viu que a vida que ele vivia antes, no seu zelo de lei, não era nada em comparação da vida que agora ele estava começando a viver em Cristo Jesus. E aí ele diz, é isso que eu quero cada vez mais, viver essa vida próximo de Cristo. É isso que eu quero cada vez mais, sentir a presença, para conhecer, versículo 10, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição.
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, a vida por inteira e por completo, para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, vai falar sobre a justiça de Deus, né? Que ele diz assim: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que é o dia de hoje. A morte e a ressurreição de Cristo, a justiça, a obra foi feita. Você tem vida eterna e segurança em Cristo Jesus. Você pode confiar no Senhor. Você pode viver para Ele, porque Ele fez tudo isso para você e para mim. Mas a nossa dificuldade é viver essa vida plena que nós temos em Cristo Jesus. Eu sei que eu talvez tenha dado umas marteladas aqui, mas entenda, quando eu falo desse jeito, com esse arder no coração, eu falo também para mim mesmo, porque eu também tenho a minha casa, eu tenho o carro que é da missão, não é minha, mas a casa pelo menos é minha, uma coisa e outra. Eu vivo uma outra época, como missionário. Se Eva adoecer, tinha uma doença grave, temos seguro. Noruega vem com o avião, até leva ela para lá, se for o caso. E Davi, eu vivo uma outra vida como missionário. Eu não vivo uma vida que eu vim para o Brasil com um caixão que nós íamos enterrar, assim como era há 100 anos atrás. Os missionários viajavam com os baús seriam os caixão, porque eles iam para missões ali e iriam morrer. Eu vivo um outro período, em que eu chego aqui, há igrejas evangélicas, nós fazemos parcerias, missões. Trabalhamos diferente com missionários hoje, do que era 100 anos atrás, quando o missionário chegava e não existia uma igreja evangélica em algum lugar. Mas eu vivo nessa segurança, o conforto que o Ocidente ele traz. Então, essas palavras também são para mim, para eu não me conformar com a minha vida, mas que eu venha arder no meu coração: Senhor, eu quero viver para Ti, porque Tu és o único que traz a razão de eu ser o que eu sou. Isso deve ser o arder, a vontade do nosso viver. Senhor, eu quero viver para Ti. Eu não quero só existir como crente, não quero só ir, mas não quero que a minha vida seja só ali, sentada no banco, dia após dia. Eu quero, Senhor, ser um instrumento Seu. Eu quero fazer diferença, eu quero viver para Ti. Eu quero desfrutar, Senhor. Mas para isso, precisamos considerar aquilo que é lucro para você e aquilo que é lucro para mim. Temos que considerar como lixo, em comparação do conhecer, do viver, essa vida que nós temos em Cristo Jesus. É aí que é o difícil, de considerar como lixo todas as outras coisas, a não ser a Cristo. Quero dizer para você aqui nessa noite, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mais ou menos. Mas a morte dele foi por você e é válido ainda hoje. Ele ressuscitou. 40 dias depois houve a ascensão. Mas ele também disse o seguinte: que um dia ele iria voltar. Nós temos um lar, e esse lar aqui, não é Candeias, não é Piedade, não é Recife, não é Pernambuco, não é Brasil, não é aqui o nosso lar. O nosso lar é com o Senhor eterno. Aqui estamos de passagem. Estamos de passagem. Porque nós não conhecemos amanhã. Amanhã você vai, pega um ônibus, acontece alguma coisa, você entra no trânsito, pronto. Chegou a sua hora, o Senhor te chamou. Você não leva nada. A sua vida é o quê? Você vive para quê? Quem é o Senhor, quem é a prioridade, quem é a segurança da sua vida? Eu espero novamente que seja unicamente Jesus. Não que você não deve trabalhar, não que você deve se esforçar, mas sua vida não é só isso. Amado Pai, te damos graça
pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Mas, Senhor, tu sabes aquilo que impede as nossas vidas, Senhor, muitas vezes de ser usados por ti, Senhor, porque nós consideramos essa vida aqui muito mais valorosa do que a vida do que há de vir, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por nós sermos tão materialistas com nossas vidas que nós nos tornamos presos a esse mundo, a essa sociedade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, de nós sermos tão egoístas, de sempre pensar no nosso próprio melhor, no nosso próprio bem, do que pensar naquilo que tu queres em nossas vidas e através de nossas vidas. Senhor, eu te louvo, porque mesmo diante dessa infidelidade, essa vida que nós vivemos, tu estás aqui conosco, Senhor, e aquilo que tu começou, tu há de completar em nossas vidas. Mas eu te louvo, Senhor, que tu tem uma vida plena para nós. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, de confessarmos, de nos humilharmos diante de ti, e realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, ajuda-me a enxergar que o Evangelho é tudo, as outras coisas é meramente esterco, é meramente lixo, em comparação com o Evangelho, a graça, a vida que eu recebi em ti, Jesus. Senhor, eu quero orar para aqueles que talvez nesse momento, Senhor, há uma batalha na vida, no coração, porque há um pecado de orgulho, há um pecado de falta de perdão, Senhor, há uma dureza no coração, que se senta, ouve essa mensagem, mas é mais uma mensagem. Mas, Senhor, quebranta o coração, revela que não é a GI, não sou eu, Senhor, mas é aquilo que tu faz através do seu apóstolo Paulo, mostrando um novo caminho, Senhor, aquilo que tu preparou para nós, que é a solução para o nosso viver. Revela, Senhor, que é a tua vontade, que nós possamos viver livre nesse Brasil, no nosso coração, livre para adorarmos a ti de coração e de vida por completo. Por isso, quebranta o coração orgulhoso, Senhor. Quebranta o coração duro, Senhor. Quebranta o coração egoísta que só pensa na sua carreira, na sua vida secular. Quebranta, Senhor, o coração materialista que só pensa em posse, no que tem, no que pode ter, no que vai comprar, no que vai fazer. Senhor, quebranta, Senhor, para que nós possamos chegar a um ponto como o apóstolo Paulo, e aqui eu me incluo, Senhor, e dizer: Senhor, eu considero tudo como perda, em comparação de viver ser encontrado e conhecido, e conhecer a Ti, Senhor Jesus. Senhor, faça a Tua obra nessa igreja, nos corações aqui, nesse lugar, nessa noite, porque é o que Tu queres para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.